Eu diria que a teoria comportamental, a economia comportamental, ela faz parte da escola austríaca. Exato. Entender como o ser humano funciona, como ele toma suas decisões, as escolhas que faz. Tanto que a obra-prima do Ludwig von Mises é Ação Humana. É isso aí. E esse é o início da análise econômica, a partir do indivíduo, e aí entender o restante. É fundamental. E eu diria que a escola austríaca tem uma visão muito clara e realista do que é o ser humano. De como ele toma as decisões com base nas informações que ele tem naquele momento, que são decisões racionais com os dados que ele tem no momento da decisão. Exato. Que depois, ex post, podem se revelar equivocadas. Mas no momento que eu tomei a decisão, parecia ser o mais racional, sensato. Quase posse tinha. Por exemplo, exatamente. Voltando lá para Dubai, em março de 2008, parecia fazer todo sentido comprar o imóvel, se endividar no banco, porque, cara... A festa continua, a festa continua. A festa continua. Era a decisão racional. Para entender onde isso poderia dar errado, é que você tem que ir mais a fundo, tem que entender os fundamentos. Como é que você detecta uma bolha, né? Tem que entender os indicador monetário, creditício, taxa de juros, e aí ir mais a fundo. E essa, para mim, foi a área que eu mais me apaixonei na economia, foi justamente ciclos econômicos, teoria monetária, estudo do dinheiro. Sou um apaixonado, por isso o Bitcoin para mim foi uma descoberta tão fascinante. Primeiramente, do ponto de vista intelectual. Segundo, do ponto de vista do poder libertador que tem uma moeda livre do Estado. E terceiro, como investimento também. Mas primeiro foi intelectual, depois em termos de liberdade. Ou seja, foi a escola austríaca que te levou ao Bitcoin. Teoricamente. Sem dúvida. Deixa eu entender. Sem dúvida, porque... Quando foi isso? 2013. 2013. Escrevi um livro, cara. O cara escreveu um livro em 2014. Porque, passa rápido. Caraca, faz passa 10 anos rápido. mais 11 anos mais. Por que a escola austríaca foi ela que me permitiu entender o Bitcoin? Porque das escolas de pensamento econômico, eu ouso dizer que é a única que entretém a ideia de que moeda também é uma mercadoria que deve e pode ser provida pelo livre mercado e que deve estar dentro de um ambiente de concorrência e que o planejamento central do dinheiro tem todos os efeitos nocivos que tem o planejamento central em qualquer setor da economia. E quando você tem essa teoria por trás, você quando se depara com o Bitcoin, você, se essa tecnologia para de pé, se ela funciona, se ela é segura, se todos os elementos que o Satoshi Nakamoto, o misterioso criador, que ele conseguiu juntar, se isso realmente tem coesão e tem como funcionar de forma sustentável, talvez a gente esteja testemunhando aqui o nascimento de uma nova forma de dinheiro. É o dinheiro do século XXI, o dinheiro digital, o dinheiro eletrônico. Foi o insight que eu tive lá atrás. Mas foi graças à abertura que eu tinha para admitir que sim, o dinheiro do livre mercado pode ser criado, descoberto. O próprio ouro é um dinheiro do mercado, não é um dinheiro imposto pelos soberanos, pelos estados. Ouro, prata, foram mercadorias que foram commodities, metais preciosos, que paulatinamente foram sendo adotados como meio de troca, ganhando cada vez mais liquidez, até se tornar um meio de troca universalmente aceito, que a gente chama como moeda. Mas é uma instituição do livre mercado, não é uma criatura do Estado. Mas aí está até um grande embate de ideias em que há as escolas de pensamento econômico que dizem que sim, o dinheiro é uma criatura estatal. E as que defendem o oposto, e talvez a escola austríaca esteja quase isolada nesse lado desse debate.